Sejam todos muito bem-vindos para o ciclo de palestras do Grupo Força Tarefa para Divulgação e Criação de Clubes Satélites. Ao ingressar nesta reunião, procure sempre um lugar silencioso e livre de interferências e mantenham suas câmeras ligadas. Este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook através da página Ligados no Rotary. E a gravação deste programa estará disponível no YouTube, no canal Falando sobre Rotary. E o assunto de hoje é os depoimentos do campeão nacional de fundação de clubes satélites pelo governador 2019-2020 do Distrito 4.760, Nelson Fonseca Leite. Na sequência, nós teremos a palavra de Antônio José Zago, em seguida do coordenador regional do Rotary da região 29, Hugo Dória, e também do coordenador regional do Rotary região 31, Claudinei Rocco. O Programa Nacional de Divulgação e Fundação de Clubes Satélites é uma realização dos coordenadores Claudinei Rocco, Hugo Dória e Antônio José Zago. Este evento tem o apoio do programa Falando sobre Rotary, cujos coordenadores são Roberta Lopes de Moraes, Júlio Lócio e Carlos Augusto Bácaro, e tem o apoio também da Latansul. Passo então a palavra para o governador Antônio José Zago. Muito boa noite mais uma vez. Está chegando o áudio aí, Carlos? Beleza? Perfeito. Todos no meu coração, não dá para citar o nome pelo tempo, mas estimo muito e respeito todos desse grupo, como todos os companheiros. Uma informação muito importante, que na formação desse grupo, nós estamos nos fortalecendo, em outras palavras, nós estamos adquirindo conhecimentos através da prática. Nós estaremos ouvindo, durante algumas reuniões, os principais depoimentos, as principais testemunhais. Como que você conseguiu chegar nesse sucesso, governador Nelson? Quais os caminhos para criar clubes satélites, o companheiro Roberto Watanabe? Na próxima semana, o pulo do gato que vai mostrar para nós será o Ronaldo Gassawara, né? O que ele está fazendo para, de repente, a gente tornar o satélite uma profusão nas grandes metrópoles, não é? Então, é isso. Nós vamos, Rocco, Takata, companheiros Facina, Watanabe, Carlos Bácaro, Roberta, que está por aí, nós vamos, nesse período, juntar experiências, né? Nos espelhar em experiências. Por que não copiar? Se deu certo, por que não Ctrl+C, Ctrl+V, se deu certo? Não é? Então, é isso. Essa é a nossa estratégia inicial, coordenador Rocco e coordenador Hugo Dória, a gente conhecer os projetos exitosos, os resultados exitosos, para depois a gente dar prosseguimento e agir de acordo com as experiências que nós conseguimos captar dos grandes exitosos, vitoriosos que estarão falando aqui. Óbvio que nós não vamos abandonar a nossa missão de criar clube satélite nesse período, não é? Eu sei que a Sol está preparando 2 ou 3 ou 4, eu sei que tem outros companheiros adiantando na fundação de novos clubes satélites, não significa que nós vamos parar. Porém, nesse período, nós vamos sugar, no bom sentido, ao máximo possível, os resultados exitosos. Passo de volta para o companheiro Bácaro dar prosseguimento. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Zago. Só para conhecimento de vocês, essa reunião está prevista para que tenha uma duração de 1 hora. E o Zago já adiantou um pouquinho, ele tinha mais 4 minutos para falar, ele já
economizou uns minutinhos aí. Então já vamos direto ao ponto alto desta noite, que é com o governador Nelson Fonseca Leite. É com você, governador. Boa noite, companheiro Antônio Zago, coordenador especial para a Fundação de Clubes Satélites, coordenadores Claudinei Rocco e Hugo Dória. Estou vendo aí alguns governadores do ano rotário 19-20, o companheiro Oswaldo Peterson e o companheiro Facina. E estou vendo também a minha colega, governadora do Distrito 4760, Socorro. Tudo bem, Socorro? Bom, nós vamos, então, compartilhar a tela aqui e espero que estejam todos vendo aí a tela. A agenda hoje é bater um papo com vocês de o que é um clube satélite. Eu acho que isso aqui, falar para vocês o que é clube satélite, é pregar para convertidos, então não preciso gastar muito tempo, né? Falar um pouco dos resultados obtidos no Distrito 4760, no ano rotário 2019-2020, a experiência de sucesso. E eu acho que o mais importante é compartilhar com vocês a experiência que nós vivenciamos aqui. Ou seja, eu acho que não tem nenhum segredo, não, mas alguém sugeriu na outra palestra que eu fiz aí que colocasse qual o segredo do sucesso. Então, nós vamos falar como é que nós fizemos o planejamento e a execução desse planejamento. Bom, o que é um clube satélite, eu acredito que eu posso passar muito rapidamente nisso aqui, reforçando que satélite EDQA é o resultado da Comissão de Atração e Engajamento, e o satélite, na realidade, é uma etapa para a fundação de um clube rotário no futuro. O clube satélite é uma nova opção para a formação de um Rotary Club dentro de uma proposta de flexibilização aprovada pelo Rotary Internacional com exigências menores. É como se nós fizéssemos uma filial de um Rotary Club existente com, no mínimo, 8 associados, reunindo em horário e data diferente do Rotary Club padrinho, e que, a partir do momento em que eles vão assumindo as práticas e sendo treinados em Rotary, eles podem se tornar um Rotary Club independente quando assumirem a estrutura, quando tiverem a estrutura adequada e um número de pelo menos 20 associados. Os clubes satélites, então, são uma maneira fácil de se formar um novo Rotary Club e que, quando tiver mais de 20 companheiros, pode se tornar um Rotary Club. No nosso distrito, nós tivemos 15 satélites aprovados pelo Rotary Internacional. Na gestão 2018, 2019, nós já tínhamos 2, quer dizer, isso daria 17. Estamos com 13 satélites em fase de reuniões preliminares, além desses 15 que já foram organizados. Temos 20 em fase de prospecção e tivemos no ano 2019, 2020, 8 clubes satélites transformados em Rotary Clubs. Bom, o que nós fizemos para atingir esse resultado? O primeiro ponto é o planejamento. Eu diria que esse planejamento ele começa no ano anterior à gestão do governador. Ele começa
a partir de janeiro, depois do treinamento lá em San Diego, da Assembleia em San Diego, já com a escalação da equipe, as conversas com a equipe, os treinamentos de governadores assistentes, os treinamentos de presidentes de clube, em que se estabelecem metas. Esse planejamento consiste em mapear quais as cidades que têm potencial para se criar um clube satélite, quais os locais onde existe esse potencial, porque, às vezes, numa mesma cidade, você pode ter vários locais diferentes, porque o satélite ele pode ser um satélite corporativo. Por exemplo, na cidade de Montes Claros, nós criamos um clube satélite com o apoio da governadora Socorro, que foi um satélite corporativo dentro de um hospital. É um satélite formado por pessoas que trabalham no Hospital Municipal Alfeu de Quadros, em Montes Claros, e tem lá psicólogo, atendente, médico, enfermeiro, contador, quer dizer, diversos profissionais que trabalham no hospital e que participam desse clube satélite. Então, o clube satélite pode ser um clube satélite por uma localidade geográfica, ou ele pode ser corporativo, ele pode ser um clube por grau de afinidade das pessoas, né? A identificação das lideranças locais. Se você tem um grupo, você precisa identificar quais são as lideranças locais e conseguir fazer uma palestra para essas lideranças locais, sensibilizando para a criação do satélite. E aí, nomear uma pessoa, representante do governador e do clube padrinho. No nosso caso, nós fizemos um representante do governador atuando junto com o clube padrinho, mas a ação de criação de um clube satélite é uma ação de um Rotary Club. Tanto que no processo lá de assinatura e tal, não vai em nenhum momento ser requerida a assinatura do governador. Estabelecer um cronograma de reuniões para não deixar perder aquele impacto inicial dessa palestra e dessa reunião com as lideranças locais. Escolher um projeto em prol da comunidade. É extremamente importante que nessa reunião inicial já se comece a discutir quais são as necessidades da comunidade, o que a comunidade mais necessita e o que um clube de Rotary pode fazer a diferença na comunidade. E aí, uma vez elencado qual projeto será desenvolvido em prol da comunidade, acompanhar o desenvolvimento e aí, com o clube satélite funcionando de forma rotineira, criar uma forma de instrução rotária, uma forma de divulgação na comunidade das ações desse Rotary Club para que sejam atraídos novos associados e transformado o satélite em Rotary Club. E eu costumo dizer que praticar o TBC, que é tirar o corpo da cadeira e ir no local, é estar presente no local onde as coisas acontecem. Agora, com a pandemia, ficou até mais fácil, porque nós podemos estar presentes sem sairmos de casa,
é possível fazer reuniões virtuais, então facilitou as coisas. Bom, o trabalho em equipe, ele é fundamental escolher pessoas que estejam engajadas no processo e que tenham realmente vontade de fazer o Rotary crescer, né? Não adianta colocar pessoas na equipe se elas não estiverem totalmente engajadas com o processo de crescimento do Rotary. Isso só serve para ocupar tempo, gastar energia, quando, na realidade, nós precisamos de gente que esteja engajada e comprometida com os resultados e com as metas. E a equipe tem que participar, inclusive, da elaboração das metas. Mapeamento de cidades com potencial. Eu vi que o companheiro Alceu está participando aí dessa nossa reunião, e o companheiro Alceu faz um mapeamento de cidades por distrito com potencial para criação de Rotary Club. Muito bom aquele mapeamento. Eu acho que vale a pena a gente pegar isso aqui e analisar com os Rotary Clubes locais quem pode ser padrinho e, principalmente, quem conhece lideranças locais. Ou seja, em todas as reuniões, em todas as visitas, eu procurei fazer as minhas visitas todas em julho, agosto e setembro, meados de setembro do ano rotário, eu já estava com as visitas completadas. E, mesmo antes das visitas, eu já, conversando com algumas lideranças, eu já identificava em cada município. Eu coloquei um pino verde, onde já existe um Rotary Club, um pino amarelo, onde eu ia prospectar, e um vermelho naqueles locais onde não valeria a pena tentar. E, com isso, foi que fizemos o mapeamento, identificamos as lideranças locais em conversas com rotarianos das cidades vizinhas, procurando identificar o perfil do prefeito, dos vereadores, quem tem liderança na Câmara de Vereadores que poderia ajudar, quais são as lideranças empresariais do município, quais são as lideranças classistas, quais são as lideranças religiosas. E isso a gente faz na medida em que conhece pessoas do local. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês de um clube que nós fundamos, um satélite que nasceu com 30 associados e se transformou logo em Rotary Club, que foi o Ribeirão das Neves. O Ribeirão das Neves foi muito interessante, porque era uma palestra para os pais dos intercambistas, do intercâmbio de jovens do Rotary, e naquela palestra para os pais, eu falei da nossa intenção de criar clubes satélites e perguntei se alguém ali conhecia pessoas na cidade de Ribeirão das Neves. E um senhor lá levantou as mãos, um companheiro, atualmente companheiro Walter. O companheiro Walter levantou a mão e eu falei assim, eu precisava falar com você. Aí, depois da palestra, ele me procurou e eu perguntei, olha, eu precisava de fazer uma reunião com lideranças locais lá para a gente poder tentar criar um Rotary satélite. Ele falou, tá, pode deixar, peguei o telefone dele e tal, conversamos direitinho. Passado algum tempo, nós fizemos uma reunião lá
uma reunião com 45 pessoas, com várias lideranças empresariais, com o prefeito da cidade, com várias lideranças classistas, e esse senhor Walter foi digamos, o organizador, foi o primeiro contato. E daí surgiu um Rotary Club que está fazendo um belo trabalho. Então, identificar quem é a pessoa que tem o poder de convocatória para chamar, para atrair participantes para lideranças locais. Na reunião com lideranças, é muito importante que o Rotary padrinho esteja presente e que as lideranças de Rotary estejam presentes. Eu gosto muito de mostrar essa foto aqui, porque ela mostra o governador do ano, que sou eu, o governador eleito, que é o Rogério Ballesteros, o governador indicado, que é o Moisés Teixeira, ou seja, os três governadores representantes do distrito nos próximos 3 anos rotário, no ano rotário atual e nos 2 anos seguintes, então tinha aí 19, 20, 20, 21 e 21, 22. O presidente do clube padrinho, que é o companheiro Paulo Diniz, o coronel Diniz aí, e o representante do governador para organizar, o prefeito municipal e várias lideranças empresariais da cidade para assistir à palestra inicial. Isso foi a primeira reunião que nós fizemos lá em Ribeirão das Neves. Nós alugamos lá uma área de um buffet, como é que chama? Um salão de festas, em que eles fazem cerimônia lá de casamento, de festas de aniversário e tal. Nós alugamos lá para um almoço. Então, contratamos um almoço com um buffet e reunimos, então, 45 pessoas. Dessas 45 pessoas, algumas já eram rotarianos do Clube Padrinho e tal, mas fundamos um clube lá com 30 associados e um clube que está indo muito bem, já com grandes projetos sendo elaborados. Eu costumo dizer que o que nós temos que trabalhar nas pessoas e identificar nessas lideranças é que nós precisamos de pessoas que estejam buscando essa autorrealização, que é o topo da pirâmide na hierarquia das necessidades humanas pela teoria do psicólogo americano chamado Abraham Maslow. O Abraham Maslow, em 1943, ele fez essa teoria das necessidades humanas, em que ele fala que o ser humano tem uma série de necessidades que são empilhadas como se fosse uma pirâmide, e que, à medida que ele tem as necessidades fisiológicas, de segurança e sociais, que são as necessidades de existência, né, de sobrevivência preenchida, e as necessidades de relacionamento, de autoestima, necessidades sociais, ele busca o que ele chama de meaningfulness. Meaningfulness é buscar um sentido para a vida, é buscar servir a comunidade como um crescimento da alma, como uma forma de buscar essa autorrealização. Então, o que nós falamos normalmente nessa palestra? Rotary e cidadania. Mostrando basicamente o seguinte, que para ser cidadão é necessário tomar parte na vida em sociedade, com participação ativa nos problemas comunitários, observando direitos e deveres, porque às vezes a gente acha que cidadania é só um conjunto de direitos, mas, na realidade, cidadania pressupõe
um conjunto de direitos e um conjunto de deveres também. É muito importante a gente mostrar isso e mostrar, olha, você, para exercer a sua cidadania, você precisa ter uma participação ativa nos problemas da comunidade, sem ter participação política, sem estar associado a um partido político, sem estar vinculado a uma ala política. E uma instituição que permite que a gente coloque o bem comum em primeiro lugar, que a gente almeje uma sociedade mais justa e solidária e que zela pela concretização dos direitos humanos, é uma entidade pautada pela ética, que é o Rotary. Por quê? Porque a sociedade atual, ela é uma sociedade extremamente materialista, ela teve um progresso material enorme nos últimos anos. Isso aqui é uma notícia de jornal de 116 anos atrás, de 1904, em que fala que o ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Quer dizer, uma senhora de 42 anos naquela época era velhinha. Nós, com 60 e tantos, eu não sei o que nós seríamos hoje na atual. Quer dizer, isso mostra só o seguinte, do ponto de vista do conhecimento científico, da medicina, da engenharia, dos meios de transporte, de telecomunicações, a sociedade evoluiu muito. Mas as bases de sustentação da sociedade, que são a família, a escola, as igrejas, as empresas, elas não evoluíram tanto. Por quê? Porque a família, hoje nós temos pais medrosos de passarem valores para os filhos. A escola tinha um respeito. Na época em que eu era criança, que o professor chegava em sala de aula, os alunos levantavam para receber de pé o mestre. As igrejas, com todo respeito e tal, pela fé de cada um, mas hoje há uma proliferação do chamado evangelho da prosperidade, o evangelho que prega o seguinte, você tem que se dar bem, é que ser rico, é que conseguir bens materiais. E as empresas estão aí encalacradas com uma série de escândalos de corrupção e tiveram que desenvolver vacinas, que são sistema de compliance, governança corporativa, declaração de princípios éticos, código de conduta, e principalmente a seleção de colaboradores e parceiros, porque hoje, se você for fazer negócio com uma grande empresa que tiver um bom sistema de compliance, ela vai te exigir uma série de documentos, uma série de declarações, ela vai te questionar uma série de comportamentos, tanto dos colaboradores quanto dos parceiros comerciais. E aí fica a pergunta, e nós, pessoas físicas? E nós, indivíduos CPF? Nós devemos escolher as instituições para nos juntarmos, ou seja, como é que nós, nesse mundo extremamente materialista, pautado por interesses de se dar bem, podemos exercer a nossa cidadania ajudando a resolver os problemas da comunidade de forma ética, escolhendo as instituições, ou seja, vamos escolher instituições pautadas por princípios. E a nossa instituição, que já tem 115 anos de existência, ela é uma instituição que sobreviveu durante 115 anos porque ela tem princípios, ela é baseada em princípios, ela é uma instituição que tem uma coerência entre o discurso e a ação. Então, vamos buscar nos associar a esse tipo de instituição para que nós possamos, então, desenvolver a nossa cidadania. Aí entra o que é esse quadro aqui é para mostrar aquele cronograma de reuniões em que a gente vai falando sobre isso, falando sobre o Rotary, estabelecendo um projeto em prol da comunidade. Isso aqui foi um Rotary satélite,
chamado Guarda-Mor, Clube Satélite Paracatu Guarda-Mor. Espetacular, espetacular. Nasceu com um projeto de um banco de cadeira de rodas e no dia do lançamento do Clube Satélite, eles fizeram o lançamento do banco de cadeira de rodas. E é interessante, nasceu de uma reunião com o prefeito. Eu tenho que contar essa história para vocês, porque ela é uma história interessante. Eu fui fazer uma visita ao Clube Padrinho, que é o Rotary Clube de Paracatu. E aí, Paracatu tem 3 Rotary Clubes e tal. Eu fiquei 3 dias lá na cidade, eu já, eu entrei para o Rotary em Paracatu, fui presidente do Rotary Clube de Paracatu há 28 anos atrás, então tinha as ligações afetivas lá. Aí eu falei, gente, vamos fundar um satélite lá em Guarda-Mor? Aí o pessoal, não, Guarda-Mor tem uma questão política complicada, porque nós temos uma lista aqui de pessoas, mas nós já andamos fazendo uma prospecção, mas lá é o seguinte, tem uma turma que é do contra e tem uma turma que é a favor do prefeito, e se a gente colocar o pessoal que é contra o prefeito não vai gostar e vai atrapalhar, e se a gente colocar só gente do prefeito vai ficar ruim, então é complicado. E eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou agendar uma reunião com o prefeito. Eu vou agendar uma reunião com o prefeito, eu vou lá e vou fazer uma visita ao prefeito. E vocês não precisam ir comigo, porque senão vai ficar parecendo essa questão de partidária, lá os de Paracatu, que conheciam a cidade, porque tem gente que tem fazenda lá, tem gente que atua lá e tal. Eu falei, ó, eu vou fazer uma visita ao prefeito. Eu agendei uma reunião com o prefeito, peguei a minha listinha das lideranças que eu tinha lá e falei para o prefeito o que era a Rotary, como é que era. O prefeito nos recebeu muito bem, e o prefeito disse o seguinte, olha, eu tenho todo o interesse de organizar um Rotary aqui, porque, inclusive, eu não sou candidato à reeleição, que já é o meu 2º mandato, a hora que terminar o meu mandato de prefeito, eu quero trabalhar pela comunidade dentro do Rotary. Eu falei, pois é, prefeito, nós temos aqui uma lista e tal, de pessoas que a gente gostaria de convidar, e vamos ver aqui. Aí abri a lista e comecei a passar nome por nome. Aí ele falava assim, ó, esse aqui não é do meu lado, não, mas você pode convidar, porque é um bom cidadão, vai prestar bom serviço para a comunidade. Ó, esse aqui não é do meu lado, não, mas agora coloca aí o fulano. Aí sugeria mais um. Coloca aí a minha esposa, que é muito atuante aqui na área de educação. Põe, eu coloquei, esposa do prefeito. Conclusão, conseguimos reunir o grupo, eu saí de lá com uma reunião agendada na Câmara de Vereadores para a semana seguinte, passei a lista, a menina secretária lá da Câmara de Vereadores, a pedido do prefeito, ligou para cada uma das pessoas, convidando, as pessoas foram, nós fizemos um Rotary Satélite com 16 associados, isso, a reunião com o prefeito foi numa quinta, quando foi na terça-feira, o Rotary de Paracatu foi lá, a governadora assistente, eu não podia ir, mas a governadora assistente foi com um time lá de Paracatu e fez a primeira reunião, e todo mundo muito... E o interessante, o prefeito que falou que quando terminasse o mandato ele ia ser rotariano, entrou no grupo, não deu palpite político nenhum, não vetou nome de ninguém, aquele medo que o pessoal tinha de que a política lá era uma política muito, assim, o pessoal muito sectarista, que iam vetar nomes, que não iam aceitar. Acabou. Fizemos ali, o prefeito está aí conosco na inauguração do Banco de Cadeira de Rodas, essa reunião na Câmara de Vereadores lá, ou seja, tem muita coisa que às vezes é mito, você acha que não vai dar certo porque alguém foi lá e não deu certo, entendeu? Eu já tive caso de local em que tinha sido tentado
fundar um Rotary Club várias vezes, 3, 4 vezes, e não tinha dado certo, e nós fomos lá e conseguimos, mas escolhendo aí as lideranças certas. Isso aqui é digamos, o epílogo do trabalho que foi o Rotary Club de Espinosa, que nós criamos um primeiro Rotary Club, foi um caso interessantíssimo também, porque nós conseguimos uma conexão através de uma governadora assistente em Montes Claros, que trabalhou no Banco do Brasil. Ela tinha trabalhado no Banco do Brasil lá em Espinosa. E o prefeito de Espinosa, ele trabalhou no Banco do Brasil junto com ela. Gente, o Zago, e eu estou preocupado aqui com o tempo, eu tenho quantos minutos ainda aí para falar? 2 minutos. Hein? 2? Mas, tá, Bácaro, ele pode estender mais um pouco, está muito interessante, Bácaro. Mas esse caso de Espinosa foi o seguinte, a companheira Rose, que era governadora assistente de Montes Claros, falou assim, não, vamos lá em Espinosa, eu trabalhei no Banco do Brasil lá, então eu conheço lá algumas pessoas. E aí eu vou ligar para o prefeito é Milton, que foi colega meu do Banco do Brasil. Ele ligou para o prefeito aceitou fazer uma reunião e nós fomos lá. Eu fui com a Rose, num dia que eu tinha umas visitas lá em Montes Claros, eu tirei um dia para ir lá, fui cedo, lá dá uns 300 quilômetros de Montes Claros, na fronteira com a Bahia ali. Você anda mais alguns quilômetros, você está lá perto de Caetité, lá na Bahia. É o último município mineiro antes do estado da Bahia. Aí fomos lá, uma reunião na prefeitura, o prefeito convidou algumas lideranças locais, uma diretora de escola, alguns conhecidos dele, aquele negócio todo, e já dava para fazer o clube satélite. Só que aí o prefeito queria indicar uma pessoa dele e tal para ser presidente. Mas aí nós identificamos que a liderança maior lá, que mais agregaria, seria a diretora da escola. E convidamos a diretora da escola, ela reuniu o grupo, o prefeito, que inicialmente nós achávamos que ele ia até entrar, ele não entrou, mas também não atrapalhou, não. Ele só não se associou. E esse clube satélite, ele nasceu com 11, e quando foi em fevereiro, ele já estava com 20 associados e foi reconhecido pelo Rotary Internacional como Rotary Clube de Espinosa no dia 28 de fevereiro, e estamos aí já inaugurando o marco rotário lá da cidade, com os rotarianos já todos uniformizados e muito motivados a trabalharem pela comunidade. Então, companheiros, era isso que eu queria mostrar para vocês, e eu diria que o segredo do sucesso é um bom planejamento, estabelecimento de metas claras e atingíveis, e praticar o TBC, que é tirar o corpo da cadeira e ir nos locais e participar das reuniões. Eu fico à disposição aí para responder perguntas e complementar informações aí, caso seja necessário. Muito obrigado, governador Nelson Leite. Parabéns pela sua apresentação, pela sua palestra, excelentes colocações. E agora eu passo a palavra para o coordenador do Rotary, Claudinei Rocco. Boa noite, companheiros. Boa noite, coordenador da Força Tarefa, o Zago. Em seu nome, eu saúdo todos os demais presentes. Meu amigo pessoal, meu professor, o Alceu, que está aí conosco. Também não posso deixar de mencionar
meu contemporâneo Paulo Menhar, do Distrito 4.780, do Rio Grande do Sul, e também a Miriam, do 4470, que foi esposa do Phil Boys e agora é a governadora indicada do Distrito 4.470. Também o Buca, que é o governador eleito, né, do 4470, também está presente conosco. É sempre uma satisfação ter pessoas que estão prestes a assumir um cargo tão importante e que estão interessadas em conhecer quais são as novidades que os esperam. E é assim que deve ser. Em dezembro de 2013, eu fui procurado pelo governador eleito da época, Antônio Carlos Cardoso, para que assumisse a comissão de DQA do Distrito 4.630. Até então, essa comissão era ocupada por um rotariano que ainda não havia passado pela governadoria, né? E o nosso distrito ficava entre 1.600, 1.700, 1.750, voltava para 1.600, e o nosso crescimento, ele caminhava como um barco à deriva. Ele ia para onde que o vento levava. Então, não havia uma programação sistemática para trabalhar o DQA. E quando nós fomos convidados, clubes, nós fundávamos um clube, perdia outro e assim ia. Então, o distrito ficava praticamente estagnado. Mas o bom é que também não perdia muito, né? E quando o Antônio Carlos me convidou, ele me chamou para Campo Mourão, que ele mora em Campo Mourão. Aliás, o Antônio Carlos foi meu governador, quando eu estive, meu presidente, quando eu fui governador, ele foi meu presidente. E ele colocou 1 litro de jura em cima da mesa, a Mirce preparou uns salgadinhos e nós começamos a falar sobre a questão do DQA. Falei, governador, eu aceito o seu desafio, só que eu tenho uma proposta ousada e gostaria da sua apreciação. Qual que é, Rocco? Falei, olha, nós estamos, de alguma forma, sendo negligentes com os governadores assistentes. Nós estamos deixando esses governadores ociosos. Os assistentes, eles são escolhidos como prêmio. O governador escolhe uma pessoa que ele gosta e dá o prêmio de ser o governador assistente. E, na verdade, eu gostaria que, antes de você escolher os assistentes, nós pudéssemos realmente extrair desse grupo de presidentes dos últimos 2 anos pessoas que tivessem interesse em realmente aumentar o quadro associativo e que tiveram um case de sucesso em seus clubes, primeiramente, e que estivessem dispostos a assumir essa tarefa, não apenas para cumprir tabela e receber esse prêmio, mas que pudesse atuar, de fato, na governadoria. E uma proposta, quando eu digo que é ousada, eu gostaria que você propôsse para eles que, a hora que fizesse o convite, no momento do convite, olha, eu estou te convidando porque eu quero que você funde um clube na sua região. Esse vai ser o seu desafio. Né? Você não precisa... Se você não conseguir ir lá ler a minha mensagem no dia da festiva, não tem problema. Se você não conseguir fazer uma visita por mês, não tem problema. A tua função será fundar um Rotary Club na sua região. Ele falou, Rocco, mas nós nunca fizemos isso. Eu falei, pois é uma coisa inédita. Bom, resultado disso. Fizemos o GATS falando sobre isso, que eles tinham essa incumbência. Selecionamos os presidentes que foram bem-sucedidos e que tiveram realmente essa visão para o DQA. O resultado foi que, naquele ano, nós tínhamos 15 grupos de assistentes. Nós conseguimos fundar 5 novos Rotary Clubs. Não existia satélite. O Antônio Carlos teve um aumento, o maior aumento do Brasil, 189 associados. Em seguida, eu fui convidado para continuar como presidente da comissão de DQA até o ano passado, não, até esse ano, certo? Então, o que acontecia? Chegava no governador, você quer que eu continue? Quero. Olha, a condição é essa, nós precisamos trabalhar. Não, Rocco, eu não quero fundar clube, eu quero fortalecer os clubes existentes. Olha que discurso bonito. Eu quero qualidade, eu quero fortalecer os clubes. Governador, se você não trabalhar a fundação de clubes, você vai terminar o ano pior do que você começou. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas se você quiser, a gente vai trabalhar. Você que é o comandante, você está no leme. Dito e feito. Aquele ano não tinha fundação de clube, o distrito às vezes mantinha, às vezes estava. Chegava o próximo,
Não, olha, eu topo, mas tem que ser assim. Não, eu aceito. Vamos fundar clube. Vamos. Mais 4 clubes da gestão do Renato Tavares. Foi para o governador Yurk. Não quero fundar clube, eu quero fortalecer os clubes existentes. Beleza. Caixa. Perdemos 50 associados no ano. No outro ano entra o Mauro Duarte. Vamos fundar clube, Rocco. 5 clubes na Guaiaca. Resultado, nesse período de 6 anos, que eu estive na frente da comissão de DQA do meu distrito, nós fundamos 18 novos clubes e 12 clubes satélites. Nós fundamos. O nosso distrito saiu de um patamar de 1.700, chegou a estar com 2.300 no início da pandemia, certo? Até o ano passado, com o Ed, nós fundamos 6 satélites e fundamos 3 novos Rotary Clubs. O resultado disso foi aproximadamente 600 novos associados. Então, quando a gente... eu sei que tem muita gente que está falando por aí que nós, da Força Tarefa, estamos querendo invadir os clubes e estamos até, de alguma forma, querendo passar pela autoridade do governador. Esta é uma prova cabal disso que não. Não é o perfil desse coordenador querer invadir a gestão dos governadores, muito pelo contrário. A nossa função é fornecer subsídios para que eles possam realizar seu trabalho e obtenham sucesso na sua gestão no Pitães DQA. E essa palestra do Nelson Leite é uma prova cabal de que, se a gente não fundar clube, muito provavelmente os governadores não vão atingir os seus objetivos. Isso aí é claro, não adianta, isso aí é fato, não há como questionar. E aí isso é bom para que a Miriam, que está nos assistindo, para que o Buca, que está nos assistindo, que são os próximos governadores, para que os demais que estão assistindo entendam. O distrito só anda se tiver fundação de clube. Eu posso não concordar, e se eu olhar para a fundação de clubes com um olhar depreciativo, eu vou encontrar problemas. Se eu olhar com um olhar pessimista, eu vou encontrar problemas em fundar clube. Eu vou encontrar problemas no satélite. Se eu olhar para o satélite e falar assim, eu quero achar problema na fundação de um satélite, eu não tenho dúvidas que eu vou achar inúmeros. E vou alimentar uma tese de que não vale a pena fundar satélite. Agora, o que faz a diferença é o olhar. É o ângulo que se olha para isso. Se eu olhar com o ângulo de que vai dar certo com positivismo, eu vou só encontrar qualidades no satélite. Quem conhece, por exemplo, se eu olhar aqui, por exemplo, o Watanabe. Eu acho que o Brasil inteiro conhece o Watanabe. O Brasil inteiro conhece o Nelson, um engenheiro bem-sucedido, né? Quem não conhece a Miriam, uma professora, uma bem-sucedida, uma médica bem-sucedida? Quem não conhece, por exemplo, quem mais aqui? O Alceu, um bancário bem-sucedido, não tinha nada, que está se envolvendo em fundação de clube, nada, está aqui conosco. Agora, se vocês forem olhar para o Alceu, com um olhar negativista, vocês vão encontrar problema no Alceu. Vocês vão achar uma forma, alguma característica do Alceu que não te agrada. Assim como se você for olhar as qualidades do Alceu, você também vai encontrar. Então, eu percebo que a maneira como os governadores olham para os clubes satélites, a maneira como os governadores olham para os clubes, os presidentes acompanham o olhar do governador. Se o governador sair por aí falando que fundar clube não é bom porque os clubes eles nascem frágeis e podem ter problema no futuro, seguramente os presidentes acreditam naquilo que os governadores falam. E aí o que acontece? Nós não teremos aumento do quadro associativo. Então é a mesma coisa se eu olhar para um companheiro que eu vou admitir no clube. Se eu olhar com um olhar para ele e vou procurar defeito nesse companheiro, eu vou achar, não tenha dúvida. Todos nós temos defeitos. Agora, ao contrário, também é verdadeiro. Se eu olhar para esse projeto com um olhar positivista, com um olhar positivo a fim de realmente ver as benesses que pode trazer um satélite, eu não estou falando de aumentar apenas o Rotary Clube, eu estou falando de levar uma extensão de um clube em uma comunidade que não gosta das benesses de Rotary. Aí que está a diferença, que as pessoas não conseguem enxergar. Porque nós estamos sentados em berço esplêndido, estamos deitados em berço esplêndido, porque na nossa cidade tem clubes que estão assistindo às entidades. Agora, tem muitas comunidades que não possuem esse mesmo benefício. Por quê? Lá as lideranças
nem sequer sabem o que significa estarem juntas. Elas não conseguem entender a importância, o que elas poderiam produzir se estivessem juntas, em prol de uma causa, trabalhando de maneira desinteressada. A quem cabe mostrar esse caminho para as entidades, para essas lideranças dessa comunidade? Nós, rotarianos, por meio dos satélites. Agora, se eu for olhar com um olhar positivista, negativista, eu vou olhar assim, bom, gente, como é que o Rotary Internacional não deixa fundar o clube com menos de 20 e autoriza eu fundar com 8? Já que ele fala que um clube para ser bom tem que ter 20, então por que ele quer que eu fundo com 8? Esse é o olhar negativista. Agora, se eu falar assim, olhar positivista, puxa vida, que bacana que eu possa entrar numa comunidade que não comporta um clube com 20 e eu posso atuar com 8 sobre a supervisão do clube padrinho. Uma outra frente de trabalho para o meu clube. Eu estou conseguindo reunir as lideranças de uma comunidade que jamais entenderia a importância de estarem juntos e o que eles poderiam produzir juntos. Então, tudo depende do olhar. Se nós andarmos por aí derrotados, a comunidade vai nos ver como derrotados porque elas acreditam naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos. Então, minha gente, quem está à frente, quem é uma liderança de distrito, precisa entender. Nós precisamos levar positivismo. Nós precisamos olhar para as nossas comunidades e entender que essas que não possuem os benefícios... Se eu colocar um companheiro para cada um do meu distrito, um companheiro para cada clube, seria um sonho, né? Um governador finalizar o ano com um associado líquido por clube. Nós temos 87 clubes, 87 novos companheiros inseridos nos clubes que estão viciados em fazer as mesmas coisas e que provavelmente não vão criar grandes projetos, né, para fazer coisas diferentes. Agora, se eu colocar pelo menos 5 novos Rotary Clubes de uma comunidade onde não gosta das benefícios do Rotary, aí eu vou descobrir o que é trabalho. Aí eu vou descobrir, sim, o que o ser humano é capaz, do que as lideranças são capazes juntas de uma comunidade. Então, todo esse processo. Eu gostaria, vou até compartilhar minha tela, que eu gostaria de mostrar aqui aquela pirâmide que o Nelson sempre fala muito bem dessa pirâmide de Maslow, né, de Abraham Maslow. E eu acho muito bacana essa tese que ele fala sobre isso, né? E eu gostaria de fazer uma observação sobre isso, sabe? Né? Que tem uma coisa, um ponto que eu discordo do companheiro Nelson. Ele atribui esse momento da vida, né, da pessoa, onde ela estaria, seria o foco do Rotary, né, onde ele estaria da autoestima, onde ela buscaria autoestima. Mas, como eu também estudei bastante sobre Maslow, no meu curso de administração fala muito sobre isso, né? A teoria das necessidades, segundo Maslow, né? Então, eu vou me permitir e vou usar, Nelson, ler um trechinho de que fala um pilar, uma fase antes da autoestima, que é a área social. Olha o que diz a área social, vejam se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, não tem problema, não tem problema nenhum em admitir isso daí. Mas analisem comigo, olha, na área social, o que fala? É a necessidade de se relacionar com pessoas. O relacionamento, as relações mais próximas, básicas, geralmente, são com os pais, seguidas, deu a vontade de ter companheiros. Olha aqui, estou falando companheiros aqui, ó. Companheiros, companheira, e por último, ter filhos, né? Aqui ele fala, olha, quando a necessidade não são satisfeitas, geralmente as queixas tais como reclamações por falta de amigos no trabalho, por falta de namorada, né? Essa é uma necessidade, segundo Maslow. Esposa, por falta de relações afetivas e outras pessoas, de modo geral, por não pertencer a um grupo, olha aqui, por não pertencer a um grupo, dentro ou fora de uma organização, por não ter oportunidade de prestar ajuda aos colegas, por não receber ajuda de companheiros de qualquer grupo social como de trabalho. Então, eu percebo que é nesse momento aqui, que nós poderíamos atrair um novo rotariano, onde ele está buscando, ele está apto, ele está ávido a buscar um reconhecimento, novos amigos, ser útil de alguma forma. Depois entra, claro, a questão da autoestima. Eu só adiantaria um degrau dessa pirâmide,
porque são pessoas que estão na faixa aí, que já estão tendo a primeira necessidade, que é a fisiológica, satisfeita, né? A estabilização que é de trabalho também está satisfeita, já tem a sua família, construiu sua família, está todo satisfeito. Aí ele busca o quê? Uma realização pessoal, no sentido de ser útil para alguém, para ser útil para as pessoas, para a sua comunidade, encontrar um grupo de amigos, mostrar suas habilidades, enfim, ele está afim disso. Então, esse grupo é de 40 a 50 anos acima. Então, quando o Hipólito fala que o pessoal fala que o Rotary está envelhecendo, e a gente discorda, eu estou com ele, discordo também, não. O Rotary é feito por pessoas maduras, que têm tempo para estar aqui em plena quinta-feira falando sobre Rotary. As pessoas jovens não têm muito tempo para isso, eles não gostam muito disso. Eles querem, numa vez, estar na balada, estar fazendo uma festinha, estar na faculdade, enfim, o programa não é esse. Então, talvez, quando for direcionar o nosso foco para convidar novas pessoas, deixar de lado. É claro que se os jovens virem isso é bom, é claro que é ótimo, mas às vezes tem jovens que se realizam profissionalmente mais cedo. Mas é importante observar também essa questão, onde nós possamos direcionar nosso foco para essas pessoas que estão nessa fase de buscar relacionamentos, buscar grupos sociais, buscar algum projeto para chamar de seu e para de alguma forma se identificar com aquilo. Se a gente buscar isso muito cedo, focar só muito cedo, talvez a gente não encontre essas pessoas. E talvez a gente possa encontrar, se buscarmos nessa teoria de Maslow, essas duas fases, a da autoestima, como disse o Nelson, mas também focar nessa parte de baixo, onde ele fala que das sociais, é onde ele busca um relacionamento social. Né? Então, meus companheiros, seria essa a minha fala. Eu gostaria muito que nós, aqui nesse grupo, tivéssemos pessoas que que fossem mais pessoas como o Buca, como a Miriam, que são os próximos governadores, porque esse trabalho, como disse muito bem o Nelson, ele precisa começar antes da gestão. O que você conseguir planejar até 1º de julho, você corre o risco de fazer, né, Takata? Você ainda corre o risco de realizar. Agora, o que você não planejar e querer mudar o trajeto no meio do caminho, amigo, pode até ser, viu? Mas vai ser muito mais difícil. Então, esse trabalho precisa ser antes, precisa ser de convencimento, propor isso para os assistentes. Olha aqui, eu estou te convidando, mas eu preciso que você assuma esse compromisso comigo. Governador assistente, responsável por fundar clube. Presidente de clube, responsável pela manutenção dos seus companheiros, engajamento, criar condições de engajamento e ponto. Trabalhar, porque, como disse o Mário no outro dia, numa outra reunião, o governador assistente, ele faz parte da equipe da governadoria, certo? Então, ele é a pessoa que tem que desbravar, o governador que tem que ir atrás de fundar clube, porque os presidentes, coitados, se você pegar um proativo, ainda pode ter ser que acontece, mas geralmente ele não vence nem os problemas diários do clube dele. Deixar que ele também assuma essa responsabilidade de fazer a manutenção e ainda buscar novos clubes, pode ser que você vai se decepcionar com o seu presidente. Você pode frustrar um grande rotariano. Então, a orientação é, governador assistente, você está ligado à governadoria e à medida que você é convidado, você precisa mostrar que veio. Você precisa mostrar que realmente você pode dar sua parcela de contribuição e o que se espera de você é a fundação de um clube na sua área. Se desses 20, desses 15 grupos, dessas 15 áreas, metade aceitar o desafio, já são 7 clubes, companheiros. Já valeu a pena. Então, veja bem, nós temos que pensar grande, porque se não atingir uma meta totalmente, eu particularmente prefiro ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Né? Então, é importante ter esta visão um pouco mais proativa, um pouco mais alargada, um pouco mais panorâmica desse processo. DQA é, como disse o Nelson, é TBC, é tirar o corpo da cadeira e ir atrás, sair em busca realmente de convencimento, é chegar na cidade e conversar com o prefeito. Que prefeito que não quer um Rotary na sua gestão? Né, Nelson? Que prefeito que não quer isso? Todo prefeito quer. E aconteceu aqui também, próximo a Jussara, uma cidadezinha. Cheguei a conversar com o prefeito. Ele, a princípio, ele chama um monte de secretário, um monte de gente e tal, e veio, e o pessoal começou. Só que aqueles que a gente achou que ia dar alguma coisa, acabaram dando em nada.
E aqueles que a gente que entraram na pressão do prefeito acabaram se interessando e são excelentes rotarianos hoje. Agora, dizer que nós vamos acertar todas, nós não vamos. Mas volta aquela história. Eu prefiro 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Né? Se você não investir, não tirar a bunda da cadeira mesmo e ir a campo, provavelmente nada vai acontecer. E o ano que vem nós estaremos aqui falando de novo, olha, aquela cidade poderia ter um Rotary, mas ninguém foi lá visitá-los. Tá bom? Olha, eu quero parabenizar o Zago e todo o Carlos e todos por essa organização dessa sala. Já temos um grupo maior. Hoje nós podemos divulgar mais para ter números maiores e principalmente quem nos interessa, que são os assistentes. Vamos falar nos nossos distritos com os assistentes, vamos convidá-los para essas reuniões, vamos tentar falar com os presidentes, manda recado. A gente precisa que essas pessoas participem. Mas, se não tiver, é bom que nós vamos reforçando, vamos nos munindo de conhecimento, como o Nelson nos passou hoje, como o Watanabe nos passou a reunião passada, e, segundamente, o Ronaldo vai nos passar na próxima semana. Quando nós sairmos a campo, nós estaremos sabendo tudo sobre satélites. Parabéns, Zago, parabéns a todos, muito obrigado. Muito bem, governador Rocco. Agora eu passo a palavra para o encerramento da reunião para o governador Zago. Mais uma vez, muito boa noite, meus companheiros. Fiquei muito bem impressionado com a apresentação do governador Nelson Fonseca. Nelson, eu sabia que você era bom, mas não sabia que você era o melhor. Parabéns, companheiro. Sem querer desfazer das demais lideranças, tem muita gente boa aqui. Mas, olha, você hoje me deixou muito bem impressionado. Acredito que não só a mim, não, viu? Pode crer que foi a todo mundo. Você é um diamante na nossa organização para brilhar na ampliação do quadro associativo através de satélite. Você é muito mais do que um brilhante, você é um sol que vai iluminar esse Brasil para a ampliação do quadro associativo tão esperada e tão necessária. Então, eu quero aproveitar, mais uma vez, agradecer as ilustres presenças. Não dá para citar o nome de todos, mas, Rocco, eu vejo por aqui o diretor Pretone, viu? Para nós uma grande honra. Se o Pretone puder ter a oportunidade de ouvir essa gravação do Nelson, a palestra do Nelson Pretone, eu tenho certeza que você vai nos agradecer por ter a gente lhe encaminhado essa cópia. Vejo também o governador João Dantas, né? O governador João Dantas lá do Campina Grande, lá da Paraíba, distrito 4.500, de 2017 e 2018, né? E vários outros governadores, né? Aqui a Gorete, a Miriam Filboá, a Socorro, como já foi comentado, não é isso? Enfim, não dá para citar o nome de todos, estão todos aqui no nosso coração. Muito obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade também e fazer uma pergunta para o Rocco, o coordenador Rocco, Data Vênia, com muito respeito. Eu queria ver se você pode dar uma força para nós, Rocco, no sentido de falar com o diretor, Mário Camargo, para dar um visual mais forte no nosso objetivo, no nosso grupo, que foi motivo de um pleito a ele, de um pleito através de um e-mail copiado para você, copiado para o Hugo Dória, Rocco, né? Durante troca de ideias, com ele também foi na época, né? Troca de ideia com ele, com você, né? Aventou-se a possibilidade de divulgar o máximo o Programa Nacional de Divulgação e Fundação de Clubes Satélites, lançado em grande estilo no dia 21 de setembro. Então, com o devido respeito, Rocco e diretor Mário Camargo, venho à sua presença reiterar as seguintes ações. Publicar o conteúdo, que é o programa Clube Satélite, não é isso? De acordo com o seu parecer, no site do RIBO, Rotary International Brasil Office,
publicar também no informativo mensal, num deles do Ribo, publicar na revista Rotary Brasil, o diretor fazer uma menção forte na página dele e também uma matéria de página também na revista Rotary Brasil, além da página dele. Falei também com o Júnior Terra no Uniclube para ele incluir um banner em nível nacional, mas não é a minha palavra final. Seria muito interessante os coordenadores e o diretor fazer esse pleito, né? E também divulgar junto ao Colégio de Governadores 2020 e 2021, também junto aos presidentes distritais do DQA 2021, vocês têm esse cadastro, junto a todos os governadores assistentes do 2021, possivelmente já foi feito, junto até uma função nova, né, de 2015, conselheiro distrital de novos clubes, né? Se possível, para os governadores eleitos 21, 22, 22, 23, como disse o Nelson Fonseca. É importante que esses governadores estejam envolvidos. Os governadores nominados 23, 24, né? E foi copiado para o Hugo Dori e para o Claudinei. Então, Claudinei, o Rocco, se você puder nos dar uma esperança dessa imagem pública, se você puder falar, a gente gostaria de ouvir, senão você tem o direito de responder no privado a hora que você quiser. Fala. Bom, Osago, eu percebi que você copiou o Mário nesse e-mail, né? Também recebi e foi direcionado ao Mário com cópia para a gente. E eu imagino que o Mário deve estar tomando as providências sim. Não é algo que acontece assim. O Mário deve ter bastante atribuições e ele jamais imagina que vai se opor a isso, né? Ele é um defensor intransigente, inclusive, dessa força-tarefa e eu posso sim reforçar com o Mário e fazer. Inclusive, até nessa semana, eu recebi um e-mail do redator da Brasil, da Rotary Brasil. Ele me pediu uma matéria, eu passei o link do Gerói para que ele pudesse tomar lá informações, e na revista de novembro nós teremos uma matéria muito importante sobre todo esse nosso trabalho da Força Tarefa para a criação de satélites. Então, eu imagino que vai ser uma matéria muito bacana, inclusive até eles ficaram de nos passar um esboço do que eles estariam publicando, né? Então, eu estou aguardando, mas tenho certeza que vai ser uma matéria muito bacana, porque as informações que estão no Gerói, e lá, seguramente, tem o suprassumo do que é o satélite, tudo ali naqueles materiais, né? Então, pode ficar tranquilo que eu me encarrego de falar com o Mário, sim, dar uma reforçada nisso. Com o Júnior do Uniclube também, eu vou fazer contato com ele essa semana e ver qual que é a possibilidade dele atender essa nossa reivindicação. Bom? E no Ribo? Também, idem. Okay. Para a semana que vem eu trago novidades sobre isso. Tá, aproveitando a oportunidade, governador Nelson Leite Fonseca, não nos abandone. Queremos você em todas as reuniões, todas as quartas-feiras. Na próxima quarta-feira, dia 14. Na próxima quarta-feira, dia 14 de outubro, teremos aqui o Roberto Gassawara falando sobre uma experiência exitosa de fundação, de criação de clubes satélites, baseado em causa. A causa é segurança pública. E o clubes satélites causa segurança pública denominado de vizinhança solidária. Com isso, ele já está com um projeto muito forte de implantar um satélite em cada bairro, talvez até em cada quadra dos bairros mais populosos, fundamentado, né, nessa causa de segurança pública. Em parceria com o CONSEG
e uma recomendação do Watanabe em parceria também com a polícia comunitária, né? Enfim, no dia 14, também, às 19h30, né, fica já convidado, todos vamos ouvir, e acredito que nós vamos proliferar, fazer uma grande profusão de clubes satélites nos grandes conglomerados, tipo assim, a região metropolitana de São Paulo, que tem 39 milhões de habitantes. Né? Zago, você falou uma coisa muito importante agora. Olha, nenhum de vocês que estão aqui nessa sala, que faz parte da equipe, que foram convidados, nenhum de vocês foi convidado à toa. Todos aqui têm um grande potencial e grande conhecimento. Então, cada um tem uma experiência que vai ser passada semana a semana e que vai poder munir os demais de subsídios para olhar diferente para os satélites, daquilo que a gente já vê. Essa foi a visão do Nel, sensacional. A passada da Watanabe, sensacional. É do Ronaldo, não é o nome do próximo palestrante? Sim. É o Ronaldo. Você falou Reinaldo, é o Ronaldo, né? Ronaldo. Essa ideia de criar esses satélites por demandas, por causas, segurança pública, gente, isso é algo muito inovador. Rotarianos trabalhando, se juntando nos bairros, nas cidades, onde tem carência de segurança e podendo, junto com o Consegue, criar uma agenda positiva. Olha que coisa bacana. Então, está imperdível a próxima palestra. Beleza? Muito bom. Confirmar. Só um detalhe. Passarei a agenda, uma previsão das próximas palestras, que todos vão falar, não é? Testemunhar, apresentar os depoimentos um por um. Passarei no grupo, já na próxima semana, uma previsão. Aqueles que concordarem com a data, confirma, e a gente vai fazendo um remanejamento. Esta semana ainda vai essa previsão. Muito obrigado por todos. Tenham uma boa noite. Muito obrigado por tudo. Então, a nossa próxima reunião é na quarta-feira que vem, dia 14, às 19h30 de Brasília. E fica aqui também o bom dessas reuniões, dessas lives, é que elas ficam gravadas, então elas estão sendo transmitidas ao vivo. Então, quem não pode estar aqui na reunião está assistindo pelo Facebook ao vivo. E também, quem não tem Facebook, essa reunião, daqui umas 2 horas, eu colocarei no YouTube, no canal Falando sobre Rotary, é a gravação desta reunião, e a do Roberto Watanabe da semana passada já está lá. Então, fica aqui uma sugestão para vocês. Compartilhem para o presidente do DQA do seu clube, para o presidente do seu distrito, da comissão distrital do DQA do seu distrito, para o seu governador. Então, compartilhe o link da reunião, porque todo mundo pode assistir a hora que quiser. Esse é o bacana da reunião, das lives, que elas ficam gravadas e a gente pode acompanhar e assistir no momento que a gente estiver disponível. Então, pessoal, vou liberar aqui o microfone de todos. Vocês podem ativar o microfone e damos um tchau geral e até quarta-feira que vem. Tchau! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Zago. Boa Tchau. noite. Parabéns pela reunião, governador. Beleza. Alceu, beleza? Beleza, boa Parabéns, noite. governador Alceu, Coco. Tudo bom? Muito bom. Valeu. Muito bom. Sol, beleza, Sol? Prazer em ver. Parabéns. Boa noite, Parabéns. Zago. Boa noite, Zago. Opa, socorro! A melhor governadora 2012 e 2013. Ah, turma do Tanaka. 1960. Olá. Boa noite, Zago. Boa noite, gente. Ô, Roberto, vou falar com você, Roberto, no privado, tá? Tá. Boa noite, boa noite. Boa noite, vou Boa desligar noite. em 3, 2, 1, tchau! É.